Olá, amigos de Joinville e região. Começa agora mais uma edição do Passando a Limpo. Afinal de contas, todo mundo quer ficar bem informado. Os fatos acontecem, repercutem nas redes sociais, viram notícia, às vezes não viram notícia, mas para você se aprofundar no assunto, para você ter aquele embasamento maior para discutir os assuntos que envolvem a nossa cidade e a nossa região, discutir, não brigar, né? A gente passa limpo aqui toda quinta-feira, às 8 da noite na TV da cidade e às 9h30 da noite, depois da novelinha, na TV Brasil Esperança. Eu falo a gente porque mais uma vez aqui comigo a enciclopédia da política joinvilense, professor Osni Pischi, e o afável engenheiro Henrique Xiste Neto. Boa noite, senhores. Boa noite. Boa noite, Gostou dessa, né? Pischi? Gostou? Boa noite, não tão afável, mas... Boa noite, ilustre vereador William Tonelli. Muito boa noite, Pischi. Prazer estar aqui de novo. Você é campeão, hein? Você está Hoje vai trabalhando cantar, em todos os lugares. Parabéns. Vai cantar. Boa noite, Boa noite, Jordi. Essa paródia, ó, Sim. eu queria fazer duas observações aqui. Primeiro, uma da área da saúde. Queria comunicar aqui que o nosso amigo Henrique me comunicou essa semana de que ele definitivamente está tudo ok, tudo nota 10. Espero que esteja. Então, uma notícia boa. É boa? Nosso companheiro de bancada aqui, notícia boa. As outras duas não são muito boas, não. A primeira, eu quero dizer que eu sofri um acidente na sexta-feira, na BR-101. O meu motorista chocou contra um veículo pesado. Graças a Deus, também estou Ileso. estou ileso aqui. Mas queria comunicar uma coisa. Essa concessionária aí do serviço Explora BR-101, e essas semanas começaram a explorar na região sul do estado também. Isso. Começaram a cobrar os primeiros pedágios, e com a propaganda de que fazem tudo. É ótimo, é bom, tem esse atendimento, tem esse. O que não é verdade. Quando eu sofri o acidente, a ambulância da Litoral Sul apareceu imediatamente, ok. Os atendentes da ambulância, paramédicos, um ótimo atendimento, atendimento de primeira. Só que na hora de fazer o deslocamento, que eu tenho plano de saúde, eu pedi para que me deslocasse até o hospital da Unimed, porque é um hospital de referência, e como a batida foi muito forte, você sabe disso. E era o teu plano? Claro. Você pode ter um rompimento de um órgão interno, alguma coisa que é comum acontecer, e as pessoas virem a óbito depois, em poucas horas depois. Tudo bem, foi preenchido o formulário, só que na hora para fazer o transporte, isso é a metade do caminho entre Barra Velha e Joinville. O doutor, vou citar aqui o nome dele, Vinícius Pickler do Amaral, é o careta lá que cuida disso aí, proibiu os socorristas de me levarem para... proibiu os socorristas de me levarem para o hospital da Unimed. Tem que levar para onde? Para o postinho de Barra Velha. Postinho, porque não tem hospital, não tem nada contra, mas não se compara, né? Sim, claro. Então, eu fico me perguntando, e diz que esse cidadão é useiro em vezeiro e fazer isso, entendeu? Ele pode ter a norma que quiser, mas acho que a vida humana está acima de tudo. Não é por economizar 30 ou 40 reais. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Mas eu vou continuar a verificar isso, o que está vendo aí. E a outra, Jorge, Joinville continua sendo a primeira da lista de Covid-19. Infelizmente para nós, né? Tem o maior número de infectados, o maior número de mortes, é campeão disso aí.
Então, é triste a gente ver isso. Eu não sou médico, não entendo disso, mas eu acho que alguma coisa não está batendo. Por quê? Porque era Joinville com 1.000, às vezes até 2.000 casos, 1.000 e poucos casos. Depois Florianópolis com 1.000 e alguma coisa, depois Blumenau, depois Criciúma. E agora, a última estatística, Florianópolis não aparece mais. Joinville continua com 1.700 casos diários, isso, né? Ou diários, ou pessoas que estão infectadas. Criciúma com 700, Blumenau com 700 também, mas nós continuamos campeão. Se não bastasse a dengue, né? Então tem que dar uma olhadinha também na dengue. Na dengue nós somos campeões absolutos de dengue. Não tem ninguém. Tem 2.700 casos, eu peguei há pouco ainda a estatística do estado. Desses 2.700, 2.400 são da cidade de Joinville. Quase 90%. 88, alguma coisa. Não estão dando bola, e ela é Eu não sei. Fora os casos não notificados, né? Como? Fora os casos que ainda não são notificados. Não estão notificados. Eu visitei uma família lá da Demar Garcia, onde dentro da casa todos pegaram dengue, né? A senhora que pegou por último falou assim, nem fui no posto de saúde, que tinha. porque era o mesmo sintoma do meu marido e da minha filha, então já tomei o mesmo remédio que ele. Então, quer dizer, esse é um caso que não foi notificado. Tem muitos assim. É muito ruim isso. E tem um cidadão aí que é polêmico, viu? Infectologista da prefeitura, que já vem lá do governo anterior, É histórico. tal de Luiz Henrique Melo. É muito polêmico, é muito controverso. Ele é infectologista. Ele podia vir explicar aqui, né? Não sei. Pode vir. Podia vir, Pode né? vir. Não tem problema nenhum, não. Claro. Mas ele, eu acho que tem muita explicação para dar para a sociedade. A gente passa limpo isso aí, né? Passamos ali. A informação do dia, né, é que em 2021 é um caso por hora em Joinville de dengue. É muito, né? São 24 casos por dia. Na realidade, a dengue está fora de controle. No bairro Rosaguaçu, esta semana teve o fumacê e cada vez mais vamos ter que ver isso. A dengue, se não, na minha opinião, né? Nós estamos falando de matemática, né? Falando de matemática. Na minha opinião, a dengue, ela não envolve só a questão da saúde, quer dizer, a saúde é a principal porque tem, né? Mas a vigilância em cima da saúde, vocês já repararam o que tem de desmanche de automóvel sem a mínima bola? Pô, aquilo lá é um acúmulo de água parada, aqueles carros quebrados, e não tem fiscalização nenhuma. Nós temos um clima muito pluvioso, nublado, tem muita chuva, temos muita vala. Que faz que Joinville não seja casualidade que Joinville é um criador. Grave nisso. E não vejo movimentação nenhuma. Senão, eu vejo publicidade em tudo que é coisa, menos da dengue, eu não vejo. Não, e movimentação, né? Não, mas tem inclusive uma campanha bem interessante da dengue, que foca falando como se fosse... Mas é municipal? Sim, acho que é municipal. Porque fala de como se fosse Covid, né? E aí diz assim, meu marido teve tal sintoma, não dava bola, não sei o quê. E era dengue. Então, assim, para a pessoa ficar ligada que é uma coisa que... No fundo, se fala tanto da Covid e a gente esquece da dengue. Acho que é importante alertar para a gravidade da dengue, a forma como se... Inclusive, um controle sobre isso. Mas vamos lá? Vamos de... na cidade nos últimos tempos, que é a reforma da Previdência. E para isso, então, eu chamo o Silvio Peck, o Piá Vividense, com paródia exclusiva para o Passando a Limpo. Oi, gente! Aqui é o Silvio Peck, o Piá Vividense. Seja muito bem-vindo a mais um programa Passando a Limpo. Isso mesmo, aqui estou eu, mais uma vez, juntamente com essa equipe super atualizada para levar a você, joinvilense, esse que é o melhor programa de Joinville. E desde já queremos agradecer a sua presença conosco aqui todas as quintas-feiras e dizer, não esqueça de seguir o programa Passando a Limpo também nas redes sociais. É só digitar Programa Passando a Limpo no YouTube, no Facebook, inscrever-se no canal, curtir a página para você receber todo esse conteúdo diretamente no seu smartphone, na
palma da sua mão. Beleza, povo? Tamo combinado? Então vamos pra frente porque hoje tem música falando sobre a reforma da Previdência. Isso mesmo, mas para falar sobre isso, vamos chamar o nosso gaiteiro abençoado que está aqui só esperando para soltar a gaita. Gaiteiro! Solta a gaita! Reformar a Previdência é o que tem se falado, mas a metade do povo prossegue mal informado. Transparência não existe e torna tudo mais feio. A dívida aumentando e o povo titubeando, igual cego em tiroteio. Não dá pra entender, não dá, não dá, não dá, não dá pra entender. Governos anteriores empurraram com a barriga e deixaram de bandeja pra esse mais esta briga. Déficit bilionário a troco de patrimônio. Uns dizem que não tem nada e assim prossegue a boiada nesse triste pandemônio. Não dá pra entender, não dá, não dá, não dá, não dá pra entender. E a casa quase caindo, o povo parando tudo e assim o circo vai indo. Servidor fica de fora, levado por qualquer onda. No fundo ele nem sabe que no final desse baile ele vai pagar a conta. Não dá pra entender, não dá, não dá, não dá, não dá pra entender, não dá pra entender, não dá, não dá, não dá, não dá pra entender. Muito bem, tá aí Silvio Peck, o Piá Vivinense, com mais uma tema que as pessoas também não estão dando tanta bola assim, mas o vereador William está aqui para explicar porque é um assunto que envolve toda a cidade, né? Então, Todos vão pagar a conta. Todos nós vamos pagar a conta. É importante que isso fique claro. É verdade. O William é o presidente da comissão que está analisando Presidente da Comissão de Finanças, isso. presidente da comissão de finanças, por isso que eu sou o relator desse. Isso, daí eu pedi a relatoria para mim. Então eu sou o relator do projeto da reforma da Previdência. Ok. Mas vamos ouvir primeiro ele está no poder legislativo. Uhum. Vamos ver o pessoal do poder executivo, sindicato. Vamos ver a parte do sindicato e depois tem toda uma parte aí para explicar, acrescentar. Exatamente. Eu acho que é importante a gente esclarecer, inclusive muita gente nas redes sociais nos cobrou sobre isso, né? É um assunto importante, polêmico, a gente precisa esclarecer e o William está aqui para nos ajudar. Começando com a palavra do Sindicato dos Servidores, Jane Becker, que dá um apanhado geral aí da opinião deles sobre esse projeto. Confira aí. A reforma ela altera drasticamente a idade para o servidor se aposentar, aumentando o tempo, né, de serviço dos servidores, reduz até 40% do valor da remuneração e agora, de imediato, né, assim que a reforma for aprovada, se for aprovada, o servidor, após 90 dias da aprovação, ele vai pagar
3% a mais do que já paga hoje de contribuição para o Instituto Próprio Previdenciário da categoria, que é o IPREVI. É isso então, William? Por estar aqui novamente no seu programa. Vai ser, né? E não só por isso, mas elogiar também o trabalho que vocês têm feito. Da outra vez que eu estive aqui, recebi muitos feedbacks positivos por ter participado do seu programa, né? Ligação que eu recebi lá no gabinete, ouvi você falando lá no programa Passando a Limpo, muito legal a explicação que você deu, então parabéns pela audiência que vocês têm, né? Que é muito importante. Esse programa realmente ele contribui muito com o município de Joinville. É importante frisar que a reforma da Previdência ela é um tema bem complexo, então existem N fatores. Nessa próxima terça-feira, nós vamos realizar a audiência pública às 7h30 da noite, né, às 19h30, na Câmara, onde foi convidado, né, o próprio sindicato, outras entidades, pessoal ligado aos servidores, e todos os joinvilenses vão poder acompanhar a audiência pública pela internet, né, inclusive conversando com os outros vereadores. Aqueles comentários que vão ser colocados lá no YouTube, aquilo lá vai ser registrado em ata como participação da comunidade na reforma da Previdência. Então, é preciso dizer que muito tem se espalhado, né? Existem muita fake news sendo colocada, né? A presidente do sindicato disse ali que vai ser caído pela metade. Isso é mentira. É óbvio que algum ponto ou outro, né, um servidor talvez, por causa dele se enquadrar naquela questão, ele vai ter um enquadramento lá de 70%, que é, por exemplo, o servidor que está hoje atualmente, daí ele fica inválido, então, pela emenda que foi feita, ele se aposenta já no ato com 70% da remuneração. Né? Então, quer dizer, não quer dizer que aquele servidor que está para se aposentar o ano que vem, ele vai perder e vai receber metade. É mentira. Então, quer dizer, uma situação pontual extrapolada de maneira que parece que é igual para todo mundo. Schopenhauer, né, que é o mestre de você como vencer um debate sem ter razão, né, ele joga uma coisa muito grande, fala assim, nossa, isso aqui, ó. Aí, quando você vai olhar, e aí em cima daquilo ali se discute. Aí todo mundo vai ficar, a sociedade fala, nossa, mas vamos cortar pela metade a aposentadoria do servidor? Todo mundo vai se revoltar, é a mesma coisa chegar aqui, então vamos cortar agora o salário do Wagner aqui, o salário do Jorginho pela metade. Né? Então, poxa, ninguém vai ficar contente aqui com isso. Não vão cortar de ninguém aqui, todo mundo vai pagar. Mas assim, depois a gente vai se aprofundar um pouco nisso. Acho que um erro que ela comete ali, que ela fala que vai aumentar 3%, na verdade aumenta quase 30%, de 11% para 14% é bastante. Essa questão do salário, também vai existir um teto, como a Previdência Social também tem, nessa reforma do IPREVILE, ou não vai existir esse teto? O que de repente justificaria aquele tal do 70% que ela também comenta. Né? Vamos deixar para o segundo bloco isso? Tu consegue responder rapidamente? Só não, eu vou ter que construir um pouquinho essa resposta. Então deixamos para o segundo bloco, que tem muito mais questionamentos. Aproveitar ao máximo aqui o vereador William para esclarecer as nossas dúvidas e a de você que nos acompanha. Então fique aguardando aí que daqui a pouco a gente volta. Voltamos com o Passando a Limpo, que nessa edição recebe mais uma vez o vereador William Tonesi, que já participou de várias edições do programa. Você confere tudo nas nossas redes sociais. Facebook.com/Passando a Limpo na TV e youtube.com/Passando a Limpo na TV. Lá você confere quase 150 programas, sempre com temas diferenciados. Claro que alguns muitos se repetem, mas devido à relevância de cada um deles. Continuando sobre aquele questionamento, para quem não acompanhou no primeiro bloco, questionei o vereador William sobre teto, né? Como na reforma da Previdência Social teve um teto estipulado, né? Se nessa reforma do IPREVILE também pensa-se dessa forma e vai ter alguma coisa... Então vamos lá. A primeira, a população precisa entender, né, o servidor tem acompanhado um pouco mais a reforma porque eles têm um interesse, né, que afinal é a previdência deles. O munícipe acaba não dando tanta importância porque a reforma da previdência do INSS já foi feita, então quer dizer, o brasileiro como um todo, no geral, ele já sabe que a reforma dele já passou. Então é importante deixar esclarecido para todos, né, não só para os servidores que já sabem, mas para a população joinvilense, do porquê estamos fazendo a reforma da Previdência. A reforma da Previdência, como todos se lembram, o Executivo Federal ele ia fazer a reforma da Previdência ampla e geral para estados e municípios. Aí, por uma questão política,
que os governadores e prefeitos, né, quiseram quiseram lavar as mãos com relação à reforma e não apoiar a reforma federal, então o governo federal falou, não, então beleza, então já que vocês não querem apoiar, então façam a sua vocês. E aí o governo federal, quando teve a reforma da Previdência, impôs, né, determinou que os estados e municípios eles fizessem as suas reformas pelo prazo de 2 anos. Então é importante frisar que hoje nós estamos já no limite de estourar o prazo que foi estabelecido pela lei federal. Ah, mas por que não discutiu antes? Aí foi uma irresponsabilidade do último prefeito, que poderia ter feito a discussão. Como né? em tantas outras coisas, se omitiu e deixou correr. Aí a Câmara de Vereadores também fez isso e deixou, né, essa discussão, esse debate para nós agora. Aí eu entendo uma parte, né, das pessoas que falam, mas temos a pandemia, né, estamos vivendo um momento difícil. Mas, gente, se a gente for parar, então o que o pessoal quer? Se trancar em casa desde março do ano passado? Né, para quem tem o seu salário garantido, é fácil falar, vamos ficar em casa aqui, não vamos falar nada, não vamos discutir nada, mas e o pessoal que precisa sair de casa para trabalhar? O que a gente tem assistido. Esse pessoal, para eles, tem a pandemia, é difícil, vamos se cuidar, tudo bem, mas a gente precisa fazer as coisas acontecerem. Então, quer dizer, na Câmara de Vereadores não vamos discutir projeto nenhum de lei, então. Não vamos discutir nada que interesse para o município. Agora a gente teve algumas leis que colocaram, por exemplo, extensão do recurso para combate à pandemia. Então estamos na pandemia, não vamos discutir isso na Câmara, então? Não vamos dar recurso para a Prefeitura cuidar da saúde das pessoas? Então, quer dizer, por que uma coisa pode e outra não? É óbvio que estamos num momento de estresse, mas o vereador tem que ter, se está lá o projeto, a gente precisa discutir. Eu não posso me omitir do meu trabalho. É como a gente chegar para a polícia, tem um bandido lá, chega na sua casa, liga para a polícia e fala assim, pois é, nós estamos na pandemia, eu não sei se eu vou ir na sua casa para cuidar de você. Então, quer dizer, o vereador não pode se omitir da discussão e do debate da reforma. Então, é isso que a gente está fazendo agora, e é importante lembrar, há quanto tempo nós estamos discutindo? Há 60 dias. Faz 60 dias que o Executivo Municipal apresentou esse projeto na Câmara de Vereadores. Então, só há 60 dias nós temos conhecimento e só há 60 dias nós estamos debatendo. Então, foi espalhada fake news que os vereadores estão atropelando o projeto, que vão passar. Isso é mentira, vamos fazer audiência pública agora. Nós vamos discutir o projeto. Eu estou fazendo reuniões com inúmeros servidores para tratar do assunto da reforma da Previdência. Só que é importante frisar o seguinte, a gente consegue conversar com quem quer conversar. Então eu recebo todas as pessoas que querem debater e conversar sobre a reforma da Previdência. Só que o que a gente tem assistido, que a parte que berra mais, que é a parte do sindicato, eles não querem sentar na mesa para discutir. Eles não querem sentar conosco e criar um projeto. Temos o problema, vamos resolver? Aí eles não querem participar da discussão, não querem resolver. Então, aí o que é normal isso. Quem que fica à mercê, então? Quem vai sofrer é a população, porque paga a conta do déficit através da prefeitura, e o servidor que fica nesse impasse de não saber o que vai acontecer. Então a gente não quer isso, os vereadores não querem isso. A gente quer debater com a sociedade, mas para isso é preciso que as pessoas venham até nós e que a gente possa escutá-las. É isso. Então, só, Wagner, para a gente tentar colocar na mesa do porquê que estamos debatendo a reforma da Previdência, porque é uma obrigação fazer. Né? Quanto tempo vamos debater? Aí vai ser uma questão que vamos discutir entre o Executivo Municipal, entre os servidores, entre a população e a Câmara de Vereadores. Eu tenho colocado um exemplo, Henrique, que a Câmara de Vereadores está sendo um intermediário do debate. Por quê? Porque nós temos que olhar o interesse do servidor, nós temos que olhar o interesse da população, que vai ser afetada também, porque o recurso sai dela. Paga a conta. E nós temos que olhar o interesse do Executivo. Então, para a reforma acontecer, precisa ter o consenso de todos, e é isso que a gente quer. Ninguém quer falar assim, não, vamos puxar a sardinha para esse lado, vamos puxar a sardinha para o outro. Não, o consenso tem que haver entre todos, mas para isso precisa querer se conversar. E tem prazo? Sim. Tem um prazo estabelecido ou não? Vamos dizer assim, o prazo para encerrar tudo? O prazo que foi estabelecido para a lei, ele encerra agora na metade do ano. Então, a partir da metade do ano, nós já vamos estar fora da lei, né? Então, porque é o que a lei estabeleceu, então nós já vamos estar... Final de junho. Isso, final de junho nós já vamos estar fora da lei. Aí o prejuízo aumenta, né? E uma pergunta, William. O atual Poder Executivo Municipal, que nós ficamos vendo na gestão passada, era a rolagem da dívida patronal com o Instituto de Previdência.
Isso está em 1 bilhão aproximadamente aí. Não, Pisque, hoje essa dívida patronal, que seria a contribuição dos 22%, né, que é importante lembrar que também existe isso na iniciativa Temos duas privada. contas diferentes. Exatamente. Para o cidadão comum, na hora que ele pega o contra-cheque dele, ele vai olhar lá, INSS descontado, é a contribuição da pessoa. E lá, quando a empresa vai calcular a folha de pagamento... Não sei, a prefeitura tem que... Isso, é a mesma coisa. A prefeitura Mas ela deixou de contribuir para o IPVI. isso, ela deixou de pagar. Deixou de pagar, usou esse recurso para a prefeitura. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Mas essa dívida, Pisque, já colocado juros, multa e correção, está na ordem de 290 milhões. Sim. Tá? Hoje, Não esse é 1 valor... bilhão, são 300 milhões. Isso é em espécie. Isso, esse é o dinheiro que a prefeitura deixou de contribuir ao longo dos anos. Isso aí vem lá desde quando o Imprevile foi montado já. É importante frisar isso. Desde quando o Imprevile foi montado, já ficou rolando essa dívida. Então, que hoje, se a prefeitura chegasse lá e desse os 300 milhões de uma vez, seria pior para o Imprevile. Por quê? Porque hoje o Imprevile rende mais a dívida que a prefeitura tem. Ganha mais com a multa e os juros. Ganha mais com a multa e com os juros do que se ele tivesse esse dinheiro lá para ele aplicar. Né? E aí tem um outro detalhe, que é o que mais está pegando para a gente, para nós vereadores, né, e para o público que está vendo a questão da reforma, é o déficit atuarial. O que é o tal do déficit atuarial? Então, o regime de previdência do Imprevile, ele é diferente do regime do INSS. Então, no regime do INSS, eu estou trabalhando agora, contribuí para o INSS, então eu estou pagando a aposentadoria da pessoa que está aposentada hoje. Né? No Imprevile é diferente. No Imprevile ele é um regime misto, onde a gente vai fazendo a capitalização do recurso. Então, não é um servidor que está trabalhando hoje que está pagando a aposentadoria daquele que já está lá. Não, ele entrou no serviço público, ele vai contribuindo, o dinheiro dele vai acumulando, o dinheiro dele vai rendendo dentro do próprio Imprevile para pagar a aposentadoria dele no futuro. Então, se a gente pegar essa conta e olhar desde o início até quando o último servidor vai se aposentar, aí o atuário é uma ciência, ele tem que ser um cara cadastrado pelo sistema de previdência social do país, né, para poder fazer essa conta. Então, mas eu sou auditor, sou matemático. Não interessa. Quem pode fazer essa conta é só um atuário, né, cadastrado. Por quê? Porque ele é uma ciência, ele mexe com estatística, ele mexe com a questão matemática, com a questão de idade, estatística de quantos servidores se casam, porque daí isso também é levado em conta. Porque se o servidor casar, essa pensão, se ele morrer antes e a pessoa não tiver, isso aí vai entrar, essa pensão vai entrar para a pessoa. Se ele tem filhos, qual a média de filhos? Então é todo um cálculo estatístico, e aí desde quando até o último servidor vai se aposentar, então feito toda essa matemática, você chega na conta, com todos os rendimentos, tudo que a prefeitura vai pagar, todos os servidores vão pagar, o que tem em caixa, quanto falta para pagar a aposentadoria do último servidor. O Wagner, vamos ouvir uma palavra do técnico? Vamos lá. O auditor fiscal da prefeitura, o Paulo Tsalix, que está estudando muito essa situação e vem participando de muitos eventos que discutem isso, o vereador Eli deve conhecê-lo também, ele gravou alguns vídeos comentando alguns pontos que eu acho que é importante porque vai ajudar a esclarecer ainda mais. O primeiro item que o senhor já comentou é sobre a necessidade da reforma. Confira aí o auditor. A reforma da Previdência, você tem que avaliar se ela é necessária. Primeiro porque a emenda constitucional não obriga os municípios a aderirem voluntariamente. Tem a PEC 133, que é a PEC paralela, que vai ser obrigatória para os municípios, né? Então, neste momento de pandemia, o que se precisaria avaliar é a situação financeira e contábil do Imprevile. Nós temos servidores que entraram antes da Constituição e servidores que entraram após a Constituição. Então, esses dois grupos de servidores devem ser tratados de forma separada, embora eles tenham os mesmos direitos. Então, quando você tira uma parte desse grupo do cálculo atuarial, você modifica todo o resultado. E com isso, o município deixa de ter que colocar no Imprevile 3,5 milhões por mês. Essa situação é o que está sendo discutido, que está colocando para a sociedade. O município não teria por que fazer aportes de recursos para o Imprevile, se ele resolvendo o problema financeiro e contábil, resolveria toda essa questão. Não precisaria mexer nas regras providenciárias nesse momento e aguardaria-se a PEC 133, né? Para daí, então, vai vir de cima para baixo, da União para os municípios, de forma vinculada, não haveria discussão de reforma da Previdência. Vereador.
Essa foi a primeira pergunta que eu fiz quando a reforma chegou e a gente foi tentar analisar. Por quê? Porque hoje a gente tem dentro do sistema do IPREVILE todo o funcionalismo público. Né? Aqueles que não faziam parte do IPREVILE foram jogados lá dentro, aqueles que contribuíram uma parte com o INSS e depois entraram no IPREVILE foram jogados lá dentro. E eu, enxergando isso, né, se quem nunca contribuiu caiu no regime, significa que esse cara está causando um rombo ali. Um prejuízo. Então, eu falei assim, por que a gente não separa, então, essas contas para a gente analisar? Então, o que acontece? Por força de lei, você não pode fazer segregação de massas. Então, por mais que a gente vá analisar os dados em separado, vamos analisar esse dado aqui, vamos analisar esse dado aqui, beleza, estamos vendo isso. Só que por força de lei, não podemos separar isso na hora do cálculo do déficit. É preciso jogar todo mundo junto. Então, isso é a lei que manda fazer assim. E isso não é uma lei municipal, né? Então, quer dizer, é obrigatório que seja feito dessa forma. Então, quer dizer, realmente... Ou muda a lei, né? Ou realmente, alguns grupos de servidores, eles causam déficit maior dentro do IPREVILE. Só que é o seguinte, se formos então segregar, então deveríamos fazer uma segregação total. Desculpe o seguinte, pegando o que o auditor comentou aqui, a prefeitura todos os meses está pagando 3 milhões e pouco para cobrir o déficit atuarial. É uma informação importante, que não tem nada a ver com a contribuição patronal. Sim, é além da contribuição patronal. Tá? Então, eu sempre quando falo da prefeitura, eu gosto de lembrar aí para os nossos telespectadores. Só fazer uma pergunta, está pagando hoje? Sim, está pagando hoje. Pagou na administração passada? O déficit, sim. O déficit, sim. O que não pagou foi a contribuição patronal. Tá? E aí falta uma pergunta. Aí vou fazer depois outra pergunta para o vereador, se esta gestão está pagando a contribuição patronal em dia. Está pagando a contribuição patronal em dia e está pagando o déficit atuarial em dia. As duas contribuições. Também. Só para lembrar que esse déficit atuarial, para nós lembrar, quando a prefeitura paga 3 milhões todos os meses, é dinheiro nosso, do contribuinte, do joinvilense, para cobrir um déficit atuarial que precisa ser resolvido. Essa é uma coisa. E a outra coisa é que a prefeitura está pagando em dia a contribuição patronal. Este governo está pagando o que tem que pagar, mas as dívidas anteriores. Passadas. Eu pedi para fazer um levantamento de quanto a prefeitura já contribuiu de déficit atuarial desde o início até agora. Eu ainda não tenho esse dado exato, tá para ser confirmado, mas parece-me que é mais já de 200 milhões. Então, fora a contribuição patronal, então já foi contribuído pelo município e pelo joinvilense, né, já 200 milhões. Então, quer dizer, se a gente fosse parar para analisar em questão de justiça, o que é justiça? Seria nada mais justo que eu trabalhar para contribuir para a minha própria aposentadoria. Então, se a gente for fazer a segregação, toda hora a gente vai achar uma injustiça. Mas o fulano de tal está pagando a aposentadoria do ciclano. Mas espera aí, mas esse aqui está sendo prejudicado. Mas esse aqui está sendo mais beneficiado. Então, isso a gente não pode fazer. A conta é muito fácil, desculpa que interrompa. A conta é muito fácil. Tem prejuízo? O cidadão paga. Simples, é fácil. Que é o que acontece hoje. O que está acontecendo hoje é que nós, cidadãos, estamos pagando um prejuízo que você está dizendo é 3 milhões por mês e já são mais de 200 milhões. Para mim, se eu fosse servidor público, eu não teria nenhuma pressa em discutir isso. Quanto mais prolongamos, melhor. Mas são recursos que deixaram de ser aplicados em favor do cidadão. Sim, e aí, Pisque, aí vem a questão do cálculo, desse cálculo, né? Quanto é esse cálculo atuarial? É preciso lembrar que o IPREVILE, ele tem a saúde financeira, ou seja, ele tem recurso. Só que esse recurso que está lá são dos servidores que já estão trabalhando. Então, esse recurso está sendo acumulado lá, é o que vai pagar a aposentadoria desse servidor que está trabalhando hoje. Então, seria injusto a gente comer esse recurso e lá na frente, aí a hora que aquele servidor que está trabalhando agora, e aí, quem vai pagar a aposentadoria dele lá na frente? Mas hoje é o recurso que está sendo acumulado. E aí, só Pisque, antes da gente chegar. Então, quando o Brasil, na época da Dilma lá, a gente estava trabalhando com taxa de juros de 20% ao ano, o IPREVILE tinha aqueles 2,5 bilhões dele aplicado a 20% ao ano, rendendo 500 milhões de reais. Então, esses 500 milhões de reais, eles contribuíam para diminuir o déficit. Só que hoje, quanto nós temos a taxa Selic? A taxa Selic está 3%. 3,25. Você pega esses 2,5 bilhões a 3%, então, quer dizer, olha o tanto que diminuiu a receita do IPREVILE. Então, por isso que a gente... Agora,
Então vamos lutar então para que o país tenha taxa Inflação. Inflação e taxa de 20%. Não dá. Então, qual que é a realidade que a gente vai viver daqui para frente? A tendência é que, se a gente continuar com a economia sendo bem gerida, bem administrada, a taxa de juros do país vai se manter baixa, o que é excelente para o país. Só que para o Ipreville é ruim. Deixa eu fazer uma pergunta. A administração passada mudou o regime da Companhia Águas de Joinville para empresa pública. Eu te pergunto, os atuais funcionários da Companhia Águas de Joinville, em função disso, contribuem para o Ipreville ou continuam para a Previdência Social? Não, eles não fazem parte da... Eles Não ainda fazem, são não. seletistas. Isso. Eles são seletistas. Continuam seletistas. Mas os É um funcionários sistema, eu fiquei sabendo, assim, não me aprofundei, mas é um sistema diferenciado que existe. Ele é público-privado, é direito público com direito privado. É um modelo que economia existe. mista, né? Era economia mista. Isso. Não é economia Não, mista. Era economia mista. Isso. Agora é empresa pública. Que era muito melhor, na minha opinião. E quando a gente fala dos servidores públicos, estamos falando também dos funcionários da Câmara de Vereadores. Sim. Eles também estão no regime do Ipreville. Eles também estão no grupo do Ipreville. Tá. E aí, só para voltar lá na pergunta inicial que o Wagner fez, né, do teto, então, hoje, com a reforma, a gente vai igualar o sistema previdenciário de Joinville com o federal, e aí vai existir o teto. E aí a contribuição fora do teto vai ser criado um outro sistema para que possa complementar daqueles servidores que quiserem aquilo que está fora do teto. Tá. Então, é isso que é importante frisar. Para responder no próximo bloco, por hipótese, porque o mundo está mudando, as administrações estão mudando, as reformas administrativas de todo quanto é lá. Existe uma tendência, vamos dizer assim, de haver um enxugamento do corpo de funcionários públicos, por assim dizer, vamos dizer, que na minha opinião está super inchado. Parece que tem 12, 13, 14 mil funcionários por aí. Tudo bem, não vou entrar nesse mérito agora, mas o mérito que eu quero dizer é o seguinte: se por acaso isso enxugar, vamos dizer, nós estamos com 12 mil, não, a Prefeitura de Joinville só deve ter com 8 mil funciona, o resto nós vamos contratar, quer dizer, sai de fora da Ipreville, o que pode acontecer? Então No tá, próximo bloco, né? deixamos para o próximo bloco, aguarde um instante aí que daqui a pouco a gente volta. Só uma pergunta. Entendeu o que eu quero Só uma dizer? pergunta. Claro. Sim. Eles não Voltamos com o Passando a Limpo, que nesta edição recebe o vereador William Tonesi, e você acompanha esse programa daqui a pouco nas redes sociais, youtube.com/Passando a Limpo na TV e facebook.com/Passando a Limpo na TV. Pergunta do Henrique. Então vamos lá. Como o Ipreville ele tem um sistema que trabalha por capitalização, então você não pode chegar e falar assim, vamos fazer concurso público para ter mais contribuintes, né? Vamos ter cada vez mais servidores públicos para cobrir a folha do pagamento da Previdência. Então o sistema, primeiro, que ele não funciona dessa forma, né? Inclusive conversei, né, hoje, nessa manhã, por volta de meio-dia, com o prefeito Adriano. Ele disse para nós que já está preparando um edital para a contratação de servidores. Então, um edital de contratação. Só que isso nada tem a ver com o discurso da Previdência Social. Tem a ver com a questão que as pessoas vão envelhecendo e vai renovando o quadro. Então, isso tende... vai sendo reposto, né? Então, isso vai acontecer dentro do serviço público. Só que se a gente não fizer uma reforma agora, olha só o impasse que a gente fica. E aí, vamos fazer concurso público? Não vamos? Né? O que o Wagner falou da questão do teto, o teto vai valer a partir de quando a reforma for aprovada. Então, por isso que depois que nós fizermos a reforma, aí sim o teto vai valer para aquele servidor que entrar depois disso. Então, quer dizer, não é uma coisa tão simples assim, vou botar mais gente que vai melhorar. Não funciona assim. E aí eu estava voltando naquela questão do déficit, né? Quando a taxa de juros estava alta, o déficit era menor. Só que agora a gente tem que entender que a gente está numa outra realidade de país. A gente está numa realidade onde a taxa de juros ela é baixa, ela beneficia a economia, mas ela prejudica o rentista que hoje são os servidores. É verdade que tem da funcionário cidade. público municipal que ganha 20 mil reais? Até mais.
Como é que pode isso? Inclusive algumas, eu já até ouvi falar que tem gente que quer que aumente o salário do prefeito para poder aumentar o salário dele, né? Como é que pode Porque é isso? o teto do município hoje é o salário do prefeito. Então eles querem que aumenta, ou melhor, tem gente que está esperando só aumentar o salário do prefeito para que o salário dele também possa aumentar para encostar no teto. Eu acho que tem 2 pontos, Henrique, que foi feliz nisso. Primeiro, não esquecer nunca que o maior empregador do município é a prefeitura. Sim. E eu não vejo isso pessoalmente como uma coisa positiva. Eu acho que nós devemos privilegiar a eficiência, e a eficiência quer dizer fazer mais com menos gente. Então a ideia de ir incorporando mais gente para manter essa pirâmide, ela não se aguenta. Isso é uma pirâmide de Ponzi que seria uma estafa. Na realidade, imaginar que o número de funcionários vai aumentar indefinidamente. Isso não existe. E esse acho que é também o grande desafio, não? Quer dizer, como fazer a prefeitura mais eficiente, com menos gente, e aí muda o modelo econômico. Com o sistema de capitalização, isso estaria resolvido. Hoje, como já foi dito não só por mim, por N pessoas, a Previdência de Joinville hoje ela é modelo. O que a gente precisa hoje é continuar mantendo esse sistema como modelo, só que para uma outra realidade de país que a gente tem hoje, que é uma realidade onde a taxa de juros dessa rentabilidade hoje ela é baixa. Então, o que a gente está fazendo e o que a gente vai fazer, e isso é preciso respeitar o servidor. É preciso o servidor entender que isso é um benefício, né? Isso é um cuidado que temos que ter para a própria aposentadoria dele. Né? É preciso ter esse respeito pelo servidor. Ele entrou lá, ele tem uma carreira que ele construiu dentro do serviço público, isso vai ser respeitado e continua sendo. Mesmo com a reforma, continua sendo. Eu recebi no meu gabinete, né, na semana passada, um senhor, ele é psicólogo da prefeitura, ele está alocado na Secretaria de Saúde, ele veio lá discutir a reforma da Previdência, e aí a gente foi fazendo as contas, qual a idade do senhor? Qual o seu tempo de contribuição? Aí eu falei, não, mas o senhor já pode aposentar? O senhor não é nem impactado mais pela reforma da Previdência? Qual que é o medo do senhor agora com a reforma? O seu direito está garantido. Vai mudar nada. Qualquer coisa que a gente fizer aqui não vai mudar nada. Qual que é o medo do senhor? Ah, mas o meu medo é para as pessoas que vão vir no futuro. Mas esse é exatamente o nosso medo. Exatamente isso que a gente quer discutir. As pessoas que estão daqui para o futuro. Né? William, para encerrar o assunto, acho que a gente tem algumas outras coisas para falar. Você falou do cálculo ali, que deveria ser feito um profissional específico e tal. Mas esse cálculo que existe hoje, que vocês receberam lá, que fala desses déficits... Esse déficit atuarial. De quem que é esse cálculo? E de onde que surgiu esse cálculo? Quem fez? É uma obrigação de se fazer, tá? Primeiro, é uma obrigação. O IPREVILE, ele precisa contratar um atuário que seja certificado pela Previdência Social. Hoje, o atuário que faz o cálculo para o IPREVILE, ele atua desde 2009. Então, quer dizer, ele já está aí há 12 anos fazendo esse trabalho. Né? Inclusive, esse questionamento que várias pessoas têm feito para nós, em 2018 ele disse, o IPREVILE ele é superavitário. Então eu vou fazer esse questionamento para ele. Por que em 2018 o senhor disse que era superavitário e agora não é mais? Eu vou fazer essa pergunta. O joinvilense quer saber isso e a gente vai fazer. Né? Eu já sei um pouco da resposta que a gente já estava discutindo aqui, mas isso tem que ser mostrado. E aí, quando as pessoas falam, mas não está havendo transparência, é mentira, nós vamos colocar isso de forma transparente. Né? Inclusive, Wagner, tem gente que fala assim, mas vocês precisam fazer um novo cálculo, tem que fazer um novo cálculo. O próprio sindicato se predispôs a pagar um novo cálculo porque o servidor quer. Aí, a hora que a gente chegou lá, então tá, sindicato, então a gente aceita, faça um novo cálculo. Vamos estabelecer um prazo aqui para você fazer, você pega um outro atuário e faz o cálculo. Aí, a hora que eles chegaram... A hora que chegou na hora de contratar para fazer, ele falou, não, agora a gente não quer mais, não vão mais pagar para fazer. Então, quer dizer, o sindicato que representa o servidor não quer atender à vontade do servidor de fazer um novo cálculo. Aí agora, a culpa é do vereador? Não é dos vereadores. E eu tenho certeza, se um novo cálculo for feito, ele vai dar um valor maior do que o que a gente já tem. E é por isso que a presidente do sindicato não quis fazer. Porque tem fala dela mesmo afirmando que se fizer um novo cálculo vai dar maior. Tem uma declaração dela que está em vídeo correndo por aí dizendo que pode dar prejuízo. Então, cuidado, já prejuízo pode ser maior. Exatamente, já prevendo isso. Professor Pischi. Eu estou acompanhando, eu acho que é uma coisa complexa. Sim. Não? E a gente que está nesse meio aqui já acha complexo, imagina o cidadão lá na ponta lá. Que paga. Que paga. Que vai pagar. Só paga. Só paga e só paga.
Eu acho tem notícias que boas também. além disso, teria que ter também uma reforma administrativa do serviço público condizente, né? Porque o que teve até hoje aí... Remendo. Remendo. O senhor sabe- Remendo o senhor em cima sabe de que quem é- remendo, remendo em cima de remendo. O senhor sabe quem que é o relator da reforma administrativa na Câmara, né? É o senhor também? Não, deputado Darcy de Matos, da Câmara Federal. na Câmara Federal. Isso. E o Darcy, inclusive, convidem ele aqui para vir falar sobre a reforma administrativa. Ela vai valer já para estados e municípios. Ela não vai ser uma reforma, não vai ser feita igual foi da Previdência, então vai ser uma reforma administrativa que vai valer para todo mundo. O que causa espécie é o seguinte, né? Nessa época de pandemia aí, as empresas aí estão trabalhando a todo vapor, né? E o que a gente tem notado é que o funcionalismo público aqui é uma crítica, sim. Principalmente o servidor público federal, estadual, Geralmente quem ganha mais é o que mais reclama. municipal também. Olha, o contribuinte sofre, viu? Sofre, porque é sempre a mesma resposta. Ah, fulano não está, que está trabalhando em home office. As coisas que já eram demoradas continuam muito mais demoradas agora. Então eu acho que é interessante fazer uma... E uma coisa que eu também gosto de pontuar bastante, Pisca, nós não estamos contra o servidor. Dentro do serviço público existe muita gente boa, muita gente com muita vontade de trabalhar, que faz serviço excelente. Aquela questão, infelizmente querem atribuir para nós que a gente quer taxar o servidor como todos ruins. Isso é mentira. Né? E gente boa e gente ruim existe em todo lugar. Dentro da igreja existe gente boa e gente ruim. Na Câmara dentro do de serviço Vereadores. público, dentro da Câmara de Vereadores, dentro de qualquer estabelecimento que você for, dentro da empresa, tem gente boa e tem gente ruim. Na família. Pois é. Mas o pior, William, é o seguinte, que uma administração pública é política também. Nós temos bons servidores públicos, mas bons mesmo. Gente que dá o sangue. Gente que dá o sangue pelo serviço público. Não aproveitado. Gente honesta, gente competente, e simplesmente não são aproveitados. E até com um bom salário. E com bom salário. E não está são ganhando aproveitados. e não está produzindo. Exatamente. Mas falando em serviço público, vamos aproveitar. Quer dar uma pincelada final no assunto? Eu acho que o assunto está sendo muito debatido. Eu agradeço por estar vindo aqui no programa, principalmente para a gente expor para o cidadão. Porque hoje o servidor, apesar de haver muita mentira, né, está sendo investido muito dinheiro em espalhar a mentira na cidade, né, apesar de todas as mentiras... E tumultuar o processo. Porque a gente não quer tumultuar, a gente quer discutir e debater. A gente já podia estar fazendo isso, mas infelizmente uma parte que está ali brigando na reforma não quer isso. A gente já podia estar fazendo esse serviço. Né? Então, o servidor ele já está um pouco mais informado hoje sobre a reforma. Mas é importante também saber, o cidadão comum, né? o pedreiro... O eleitor. Isso, o cidadão comum entender onde está o impacto da reforma na vida dele. E está, né, no déficit que hoje é bancado pela população. Então, o nosso objetivo é fazer algo justo. Algo justo para o cidadão e algo justo para o servidor. Só que para isso é preciso que a gente faça o diálogo. Mas tem gente que quer esperar passar a pandemia. Poxa vida, aí não dá, vamos parar o país então, não dá. Um fato importante, e para mim um grande diferencial esta vez, é que a sociedade está participando nos debates na Câmara. Eu vejo as reuniões da comissão e aí tem os servidores e os servidores estão surpresos que tenha contribuinte lá se manifestando. Porque historicamente isso ficava reduzido, esse tipo de discussões ficava reduzida só aos servidores públicos. A sociedade era omissa. Então a sociedade está se dando conta, está participando. Acho isso positivo, que o contribuinte se manifeste. E aproveitando aí a presença do presidente da CPI do Rio Matias, né? Finalmente vamos mostrar a prefeitura... A via gastronômica? Dar uma ajeitada na via gastronômica. Vamos mostrar aí as imagens. 60 mil páginas de material produzido já pela CPI. Muito bem. Mostrando as imagens aí da via gastronômica devidamente asfaltada, muito bonita, inclusive. Lembrando que ela possivelmente não vai ficar assim se a obra continuar, né? Vai ter que continuar. O vereador de taxões, pelo amor de Deus. O vereador pode explicar um pouco como é que está o andamento da CPI, né? Agora, nesse momento. O importante de todo jeito é que, além do asfalto, que volte a vida econômica. E acabou, né? A via gastronômica. É mesmo.
Hoje, presidente, como é que está a CPI? Vai dar em pizza ou vai sair o relatório? A pizzaria da Via Gastronômica fechou, daí não vai dar em pizza. Hoje, a CPI do Rio Matias, a gente ouviu aí tivemos inúmeras oitivas de testemunha. Então, a gente está com um vasto material, são mais de 60 mil páginas de material, fora o depoimento das próprias pessoas. Então, é preciso que a gente analise com muito critério, tanto o depoimento quanto os documentos, para pincelar cada coisa que as pessoas falaram, para a gente tentar entender qual o indício de irregularidade que tem ali, e a partir disso, né, o relatório está sendo bem trabalhado, acreditamos que já nessa semana que vem a gente já tem uma prévia desse relatório, talvez a gente vá fazer novas convocações para apontar alguma coisa que ficou na dúvida, né, para os vereadores. Nessa segunda-feira agora nós vamos fazer uma diligência na Secretaria de Administração e Planejamento para ver os projetos da obra que estão lá fisicamente, ver quais são os projetos que estão lá. Então, quer dizer, fizemos requerimento essa semana também solicitando alguns documentos que ficaram nebulosos para a gente. Então, quer dizer, a CPI ela não parou, mas as testemunhas que a gente precisava ouvir, praticamente ouvimos todas. Então, agora a gente está partindo já para a fase final da CPI, produzir o relatório, e aí possivelmente a gente tem algumas surpresas aí que não podemos adiantar agora, que vai ser escutar, né, novamente algumas pessoas que já prestaram depoimento. O presidente, a ata daquela em áudio e vídeo da primeira audiência pública desapareceu. Essa aí não teve jeito. E agora me informaram outra informação que parece que não tem mais o arquivo eletrônico do projeto executivo da obra. O que a gente está sabendo, por isso que a gente vai fazer essa diligência na Secretaria de Administração e Planejamento, para ver os documentos e os arquivos que tem lá. A gente quer saber, quer ver lá o que tem de material para a gente ver se a gente encontra também alguma irregularidade, né, no material que tem lá. E o pessoal de Blumenau, a polícia já encontrou? Não, o pessoal não foi encontrado, da MVK. Na realidade, o que mostra, entre outras coisas, é pouco cuidado com a guarda e manutenção de documentos públicos. Mas não de propósito. Não, óbvio. O Jorge, numa prefeitura pequena, normalmente acontece o seguinte: quando muda a gestão, e você vai fazer uma visita lá no primeiro mês para o prefeito, não, levaram tudo. Sim. Não tem arquivo de nada. Apagaram os discos duros. Eu peguei um que uns 7, 8, 10 mil habitantes. É claro que isso é um ato criminoso, que não pode acontecer. Mas acontecer uma prefeitura como a de Joinville, aí é que não pode, né? É isso que preocupa. Muito bem, a gente está chegando ao final do programa e tenho que agradecer muito ao vereador William. Poderia ter muito mais tempo, né, vereador? Acho que tem muita coisa para falar, mas como bem o vereador destacou, né, na Câmara vai poder acompanhar pelo YouTube. Acho que é importante, né, esse convite mais uma vez. Acompanhe, né, as discussões, opinem, né, que essas opiniões vão ser faladas durante a sessão. E não só isso, nós vamos ter audiência pública que será transmitida pelo canal do YouTube da Câmara e também pelo canal da TV, da NET, do canal 16, se eu não me engano. Mas estamos com nossos gabinetes abertos, né, para a gente poder conversar, para a gente poder dialogar. A gente quer conversar com quem quer conversar e nesse aspecto estamos abertos ao diálogo com os servidores, com a população, para buscar o entendimento e expor essa matéria, que ela vai ser importante não só para o servidor, mas para o município também. Muito bem, obrigado vereador William, que veio com o terno do Roberto Carlos, muito bonito, né? Muito legal. Eu gostaria de falar sobre um outro assunto importante também. Eu acho que é o senhor que está conduzindo, que é a atualização do plano diretor, é isso? Sim, eu sou relator hoje do plano, da revisão do plano diretor. Da revisão do plano diretor. Então, as portas aqui estão abertas. Futuro próximo aí, bem próximo. E bem próximo gostaríamos de convidar, porque é um assunto palpitante Outro também. Outro tema importantíssimo. Importantíssimo. E estou à disposição das pessoas também para escutar sobre esse tema. Muito bem. Ok. Muito obrigado. Muito obrigado a todos e não esqueçam, a gente tem encontro marcado. Toda quinta-feira a gente passa limpo na TV e a gente espera por você. Até o próximo programa.